Bem-vindos ao módulo 3, Engenharia de Prompts. Este módulo é absolutamente crucial. Por quê? Porque não importa quão poderoso seja o modelo de inteligência artificial que você está usando, se você não sabe se comunicar com ele de forma efetiva, seus resultados vão ser medíocres. Engenharia de prompts não é só escrever instruções bonitas. É uma disciplina que combina psicologia, lógica e experiência prática para extrair o máximo potencial dos modelos de linguagem. A boa notícia é que existem padrões comprovados, técnicas estabelecidas e melhores práticas que você pode aplicar imediatamente. E é exatamente isso que vamos aprender hoje. Ao final deste módulo, você vai saber criar prompts que geram resultados consistentes, reduzir alucinações e até mesmo avaliar e melhorar seus prompts de forma sistemática. Vamos mergulhar na arte de criar prompts efetivos. Então, o que vamos cobrir neste módulo? Primeiro, vamos aprender os padrões essenciais de prompts. São 5 padrões fundamentais que funcionam em praticamente qualquer caso de uso: Chain of Thought, Few Shot Learning, Persona Especialista e outros. Esses são os building blocks que você vai usar todos os dias. Depois, vamos criar templates reutilizáveis. Por que reinventar a roda toda vez? Vamos construir uma biblioteca de prompts que você pode adaptar e reutilizar em diferentes projetos. Vou mostrar até como criar uma engine de template em TypeScript. Em seguida, um dos tópicos mais importantes: como reduzir alucinações. Modelos de linguagem às vezes inventam informações, e isso pode ser desastroso em produção. Vou te ensinar técnicas concretas para minimizar esse problema. E, finalmente, avaliação de prompts com A/B testing. Como você sabe se um prompt é melhor que outro? Vamos aprender a medir, comparar e iterar de forma científica. Vamos começar! Antes de entrarmos nas técnicas, preciso te convencer de por que isso importa tanto. Olha só esse exemplo. Você tem o mesmo modelo, GPT-4u. A diferença é só o prompt. Prompt ruim: gere código. E aí, que código? Para fazer o quê? Em que linguagem? Com quais requisitos? O modelo vai chutar alguma coisa genérica, provavelmente inútil. Agora olha o prompt bom: gere função TypeScript que valida e-mail brasileiro. Requisitos: usar regex, tratamento de erro, retorno boolean. Inclua JSDoc e exemplo de uso. Viu a diferença? Aqui você especificou a linguagem, a tarefa exata, os requisitos técnicos e até o formato da documentação que você quer. O resultado? Não é 10% melhor. É 10 vezes melhor. O primeiro prompt te dá algo que você vai ter que reescrever completamente. O segundo te dá código que você pode usar imediatamente, talvez com pequenos ajustes. E olha, eu não estou exagerando nesse 10x melhor. Em produção, a diferença entre prompts bem escritos e mal escritos é literalmente essa magnitude. Por isso que grandes empresas têm times dedicados só para engenharia de prompts. O ROI é absurdo. Entendido o porquê? Ótimo! Agora vamos aprender a fazer isso. Vamos ao primeiro padrão essencial: Chain of Thought, ou cadeia de pensamento. A ideia é simples, mas poderosa. Você pede explicitamente para o modelo pensar passo a passo antes de dar a resposta final. Por que isso funciona? Porque modelos de linguagem geram uma palavra de cada vez. Quando você pede para ele resolver algo complexo direto, ele tem que adivinhar a resposta em um único passo. Mas quando você pede para ele explicar o raciocínio, cada passo ajuda a guiar o próximo, resultando em respostas muito mais precisas. Olha o template aqui no slide. Você dá a tarefa, e então estrutura o prompt em etapas. Primeiro, identifique. Depois, analise. Em seguida, calcule. Por fim, conclua. Essa estruturação força o modelo a seguir um processo lógico. Onde isso funciona bem? Raciocínio complexo, problemas de matemática, lógica, debugging de código, análise de requisitos, qualquer coisa que beneficie de decomposição em passos menores. Um paper famoso da Google mostrou que Chain of Thought melhorou a performance em testes de matemática em mais de 50%. 50%! Só por adicionar pense passo a passo no prompt. É um dos padrões mais simples e mais efetivos que existem. Vamos ver um exemplo concreto.
Aqui temos um exemplo prático de Chain of Thought. O problema é simples. Uma loja tem camisetas, vendeu algumas, quantas restam? Percebe como estruturamos o prompt? Primeiro apresentamos o problema, e depois dizemos, resolva passo a passo, e listamos os passos que queremos. O passo 1, camisetas iniciais. O modelo vai identificar 3 vermelhas, 5 azuis. O passo 2, camisetas vendidas, 2 vermelhas, 3 azuis. O passo 3, camisetas restantes por cor. Aqui ele faz as contas separadamente. 3 menos 2 igual a 1 vermelha, 5 menos 3 igual a 2 azuis. O passo 4, total final. 1 mais 2 igual a 3. O resultado é uma resposta correta com explicação completa de como chegou lá. Se você tivesse só perguntado quantas camisetas restam, o modelo poderia errar a conta ou te dar só um número sem explicação. Agora imagine isso aplicado a debugging. Analise este erro passo a passo. 1. Identifique as TEC 3. 2. Localize a linha problemática. 3. Analise o contexto. 4. Sugira a correção. Funciona fantasticamente bem. Use esse padrão sempre que você precisar de raciocínio, não só memorização. O segundo padrão essencial é Few Shot Learning, ou aprendizado com poucos exemplos. A ideia aqui é, em vez de só descrever o que você quer, você mostra exemplos concretos do comportamento desejado. Humanos aprendem muito por imitação, certo? Modelos de linguagem também. Quando você mostra 2, 3, 4 exemplos do padrão que você quer, o modelo entende intuitivamente o que fazer. Olha o exemplo no slide. Queremos classificar sentimento de frases. Em vez de só dizer classifique o sentimento, mostramos exemplos. Adorei é positivo. Péssimo é negativo. Ok é neutro. E aí, quando você coloca a entrada real do usuário, o modelo já sabe exatamente o formato e o tipo de resposta que você espera. A grande vantagem: você não precisa fazer fine-tuning do modelo. Fine-tuning é caro, demorado e requer muitos dados. Few Shot Learning funciona imediatamente, com exemplos que você inventa ali na hora. Claro que fine-tuning é mais poderoso quando você tem milhares de exemplos e quer otimizar ao máximo. Mas para 90% dos casos de uso, Few Shot Learning é suficiente e muito mais prático. Use isso para tarefas de classificação, formatação de output, tradução de código, qualquer coisa onde você pode mostrar entrada e saída esperada. É incrivelmente efetivo. Terceiro padrão, persona especialista. Aqui a ideia é atribuir um papel específico ao modelo, com expertise e estilo definidos. Por que isso funciona? Porque durante o treinamento, o modelo viu milhões de textos de diferentes tipos de pessoas: tech leads, cientistas, professores, médicos. Quando você diz você é um tech lead sênior com 10 anos de experiência, você está ativando todo o conhecimento que o modelo tem sobre como tech lead sêniores se comunicam e pensam. Olha o exemplo do slide. Não é só você é um tech lead. Vamos além. Definimos expertise específica, Solid, Clean Code, segurança OWASP, performance, TypeScript avançado. E definimos o estilo de comunicação, construtivo e educacional, prioriza problemas críticos, fornece exemplos de código, explica o porquê. Isso resulta em code reviews muito melhores do que se você só pedisse revise este código. Outro exemplo, se você está criando um chatbot de atendimento ao cliente, você pode fazer a persona ser representante de suporte empático com 5 anos de experiência, que sempre mantém tom calmo e oferece soluções práticas. Ou para documentação técnica, você é um technical writer que escreve para desenvolvedores júnior, usando linguagem clara e muitos exemplos práticos. A persona molda completamente o tom, nível de detalhe e tipo de resposta que você recebe. Use isso principalmente em System Prompts, que definem o comportamento base da sua aplicação. É como contratar um especialista sob demanda. Quarto padrão. Explique então gere, ou plan before execute. Esse é especialmente poderoso para a geração de código. A ideia é, antes de gerar código, você pede para o modelo explicar a abordagem que vai usar, listar considerações importantes e identificar edge cases. Por que fazer isso? Porque obriga o modelo a planejar antes de executar. Sabe quando você está programando e já sai escrevendo código sem pensar na arquitetura?
o código sai bagunçado, cheio de bugs. Mas quando você primeiro desenha a solução, pensa nos edge cases, planeja a estrutura, o código final é muito melhor. Mesmo princípio aqui. Olha o template. Antes de gerar código. 1. Explique a abordagem. 2. Liste considerações importantes. 3. Identifique edge cases. Depois disso, gere o código completo. O resultado é código mais robusto e pensado. Você vai perceber que o modelo identifica casos que você nem tinha considerado. Por exemplo, se você pedir para gerar uma função de validação de CPF, na explicação o modelo pode mencionar: vou verificar se tem 11 dígitos, se não é sequência repetida de números, e vou validar os dígitos verificadores. Isso mostra que ele pensou no problema antes de escrever código, resultando em implementação mais completa. Use sempre que você estiver gerando código ou soluções complexas. Vale muito a pena. Quinto e último padrão essencial: delimitadores claros. Esse é simples, mas extremamente importante. Sempre separe claramente suas instruções dos dados que você está fornecendo. Por quê? Porque sem delimitadores claros, o modelo pode confundir o que é instrução com o que é dado de entrada. Imagina que você manda: analise este código e identifique bugs. Function test, return hello end. O modelo pode ficar confuso. Teste é uma instrução ou nome de função? Return é parte da instrução ou do código? Agora olha como fica com delimitadores. Analise o código abaixo. Instrução clara. 3 backticks. Código TypeScript. 3 backticks. Dado delimitado. Dados de entrada. Nova seção. 3 backticks. JSON. 3 backticks. Outro dado delimitado. As instruções. Lista numerada de comandos. Agora não tem como confundir. O modelo sabe exatamente o que é instrução, o que é código para analisar e o que são dados. Você pode usar diferentes delimitadores. 3 backticks, muito comum, aspas triplas, tag XML como code, ou até símbolos como hashtag. O importante é ser consistente e inequívoco. Esse padrão previne uma classe inteira de erros bizarros onde o modelo parece não entender o que você pediu. Geralmente é porque ele está misturando instrução com dado. Use sempre, especialmente quando você está trabalhando com código, JSON ou qualquer dado estruturado. Agora que você conhece os padrões essenciais, vamos aplicá-los de forma prática criando templates reutilizáveis. Por que criar template? Porque você não vai querer escrever prompts complexos do zero toda vez que precisar fazer code review ou gerar testes. É desperdício de tempo e resulta em inconsistência. A ideia é criar uma biblioteca de prompts para casos de uso comuns, com variáveis que você preenche conforme necessário. Olha o exemplo aqui. Temos um objeto template com 2 entradas, code_review e generate_test. Para o code_review, repara nas variáveis com duplos chaves, focus, language, code. Isso significa que quando você for usar o template, você vai substituir essas variáveis pelos valores reais. Por exemplo, focus pode ser segurança ou performance, language pode ser TypeScript ou Python. O template já vem com estrutura completa, delimitadores claros, instruções específicas do que você quer no output. No generate_test, mesma ideia. Você tem o framework, Jest, Vitess, Mocha, a linguagem, o código, tudo parametrizado. A grande vantagem: você testa esses templates uma vez, refina até ficarem perfeitos, e depois reutiliza em todos os projetos. É tipo ter uma biblioteca de funções utilitárias, mas para prompts. E vou te mostrar agora como criar uma engine para processar esses templates. Vamos implementar uma engine simples para processar nossos templates. Olha que elegante essa solução em TypeScript. Criamos uma classe TemplateEnd com método estático render. Por que estático? Porque não precisamos criar instâncias, é só uma função utilitária. O método recebe 2 parâmetros, o template, string com as variáveis, e um objeto variables que é um record string para string. Record é um tipo do TypeScript que significa objeto com chaves string e valores string. A implementação é bem direta. Começamos com result igual ao template original. Depois iteramos por cada entrada no objeto variables usando object.entries. Isso nos dá pares de chave-valor.
Para cada par, criamos uma regex que encontra todas as ocorrências de key no template. O contra barra duas barras invertidas abre chaves e duas barras invertidas fecha chaves barra invertida é porque chaves são caracteres especiais em regex, então precisamos escapar. O G no final significa global, substitui todas as ocorrências, não só a primeira. E fazemos replays da regex pelo valor correspondente. O resultado final é nosso template com todas as variáveis substituídas. Olha o exemplo de uso. Pegamos o template code underline review, chamamos render, passamos focus, segurança, language, TypeScript, code, o código-fonte. Temos um prompt completo, pronto para enviar para a API. Isso é extremamente útil em produção. Você pode ter dezenas de templates, todos versionados no Git, todos testados, e reutilizar em toda sua aplicação. É engenharia de prompts profissional. Agora vamos falar de um dos maiores problemas em produção: alucinações. O que são alucinações? É quando o modelo inventa informações que parecem plausíveis, mas são completamente falsas. Exemplo: você pergunta qual a capital do Brasil, e o modelo responde corretamente Brasília. Mas se você perguntar qual foi a pontuação do Brasil na Copa do Mundo de 2030, o modelo pode inventar 4-2 contra a Argentina na final, mesmo que a Copa de 2030 nem tenha acontecido ainda. Modelos de linguagem são extremamente bons em gerar texto fluente. Tão bons que geram até mentiras fluentes quando não sabem a resposta real. Em produção, isso é desastroso. Imagina um chatbot de atendimento inventando políticas da empresa. Ou um assistente jurídico citando leis que não existem. Então, como a gente mitiga isso? Primeira estratégia: forçar estrutura. Use JSON Schema para validar o output. Se o modelo tentar inventar campos ou valores fora do esquema, você detecta e rejeita. Segunda estratégia: pedir explicitamente para admitir desconhecimento. Adicione no prompt: se você não souber, diga não sei. Surpreendentemente, isso funciona muito bem. O modelo se sente autorizado a admitir ignorância. Terceira estratégia: RAG, Retrieval Augmented Generation. Em vez de confiar só no conhecimento do modelo, você fornece documentos relevantes e diz use apenas as informações abaixo. Isso ancora as respostas em fatos verificáveis. Vamos ver cada uma dessas estratégias em detalhe. Vamos começar com a estratégia de admissão de desconhecimento. A chave aqui é criar um system prompt que enfatiza fortemente a honestidade sobre a completude. Olha o exemplo do slide. Não é um pedido gentil, são regras críticas em caixa alta. Regra 1. Nunca invente informações. Direto ao ponto. Regra 2. Se não tem certeza, diga não tenho certeza. Damos literalmente as palavras que ele deve usar. Regra 3. Se está fazendo suposição, indique claramente. Isso é importante porque às vezes suposições razoáveis são úteis, mas tem que ser transparente. Regra 4. Cite fontes quando possível. Se o modelo mencionar algum estudo ou estatística, pede para citar. Regra 5. Admita limitações do seu conhecimento. Modelos têm knowledge cutoff, podem estar desatualizados sobre certos tópicos, que admitam isso. E no final, a mensagem de reforço: é melhor admitir desconhecimento do que fornecer informação incorreta. Isso muda completamente o comportamento do modelo. Em testes, system prompts assim reduzem alucinações em até 60-70%. Claro que não elimina 100%, modelos ainda vão errar ocasionalmente. Mas reduz drasticamente. Use isso em qualquer aplicação onde precisão é crítica. Chatbot de atendimento, assistentes jurídicos, ferramentas médicas, documentação técnica. Agora a estratégia mais poderosa para reduzir alucinações. RAG, Retrieval Augmented Generation. RAG é basicamente isso. Em vez de pedir para o modelo responder só com o conhecimento dele, você primeiro busca informação relevante num banco de dados ou documentação, e então fornece essa informação como contexto. Vamos ver o fluxo aqui no código. Passo 1. Buscar documentação relevante. Você tem uma pergunta do usuário, por exemplo, como configurar autenticação JWT. Você usa busca vetorial, que vamos aprender em módulos futuros, para encontrar os documentos mais relevantes na sua base de conhecimento. Passo 2. Montar contexto.
Pega o conteúdo desses documentos e junta tudo numa string grande. Passo 3. Prompt com contexto. Aqui é onde a mágica acontece. Você monta um prompt que diz: use apenas as informações abaixo e cola todo o contexto. Depois vem a pergunta do usuário. E a instrução crítica: se a resposta não estiver nas informações, diga: informação não disponível. Ponto. Viu como isso muda tudo? Agora o modelo não pode inventar. Se a informação está nos documentos, ele usa. Se não está, ele admite. As respostas ficam completamente ancoradas em evidências verificáveis. Isso é como você constrói chatbots corporativos confiáveis. Toda a documentação da empresa vai para uma vector database, e quando alguém pergunta algo, você faz RAG. Em sistemas de perguntas e respostas sobre documentação técnica, RAG reduz alucinações em 90% ou mais. Não é exagero dizer que RAG foi a inovação que tornou LLMs viáveis para aplicações empresariais sérias. Vamos construir um sistema RAG completo no projeto final deste curso. Terceira estratégia para reduzir alucinações: validar o output com esquemas. A ideia é: você define exatamente qual estrutura espera na resposta, e qualquer coisa fora disso é rejeitada. Vamos usar a biblioteca Zod, que é fantástica para validação em TypeScript. Olha o exemplo. Estamos pedindo para o modelo analisar código e identificar bugs. Queremos que ele retorne um JSON com array de bugs, onde cada bug tem linha, number, severidade, low, medium ou high, e descrição, string. Definimos isso com o esquema Zod. Z.Object define um objetos, E.Array define um array, Z.Number, um número, Z.Enum uma enumeração com valores específicos, Z.String, uma string. Depois que o modelo gera a resposta, que deve ser JSON, fazemos parse com JSON.parse. E então chamamos esquema.parse, raw data. Se os dados correspondem ao esquema, retorna os dados validados com tipos corretos. Se não correspondem, lança um erro. No catch, você sabe que teve alucinação. Talvez o modelo inventou um campo urgência que não estava no esquema. Ou colocou severidade como super high em vez dos valores permitidos. Ou retornou uma linha como string em vez de número. Qualquer inconsistência é detectada imediatamente. Você pode então logar o erro, tentar novamente com prompt modificado, ou retornar erro ao usuário. Em produção, isso é essencial. Você não pode simplesmente confiar que o modelo vai retornar o formato certo toda vez. Validação é obrigatória. Combine isso com system prompts de honestidade e RAG, e você tem uma defesa em camadas contra alucinações. Agora vamos falar de como melhorar prompts sistematicamente. A/B Testing. Você provavelmente conhece A/B Testing de aplicações web. Você mostra duas versões de uma página para usuários diferentes e vê qual performa melhor. Mesma ideia aqui, mas para prompts. Imagina que você tem duas versões de um prompt. Variante A explica um tópico de forma técnica. Variante B usa analogias do dia a dia. Qual é melhor? Você não adivinha, você testa. Olha o código do slide. Para cada variante, executamos 10 vezes. Por que 10 vezes? Porque LLMs têm aleatoriedade, com temperatura acima de 0, cada execução pode dar resultado ligeiramente diferente. Você precisa de múltiplas amostras para ter confiança estatística. Para cada execução, você coleta a resposta e avalia a qualidade. Essa avaliação pode ser manual, você lê e dá uma nota, ou automática, usando métricas que vamos ver daqui a pouco. Depois de 10 execuções de cada, você calcula a média dos scores. Se a média de A é 8.2 e a média de B é 7.4, você tem evidência de que A é melhor. Isso pode parecer trabalhoso, mas em produção vale cada segundo investido. A diferença entre um prompt mediano e um prompt otimizado pode ser dezenas de milhares de dólares em custos de API, ou milhões de reais em valor entregue aos usuários. Empresas sérias sobre inteligência artificial fazem A/B testing de prompts constantemente. É engenharia, não adivinhação. Vamos ver agora quais métricas usar nessa avaliação. Quando você está avaliando prompts, quais métricas deve olhar? Eu divido em 3 categorias: qualidade, performance e consistência. Qualidade tem 3 submétricas principais.
Temos relevance, relevância. Numa escala de 0 a 1, quão bem a resposta responde à pergunta? Se você perguntou sobre TypeScript e o modelo falou de Python, relevância baixa. Se respondeu exatamente o que foi perguntado, relevância 1. Depois accuracy, acurácia. A informação está correta? Não importa se é relevante se for falsa. Novamente, 0 a 1. Então completeness, completude. A resposta é completa ou deixou pontos importantes de fora? Novamente, 0 a 1. Para performance temos métricas objetivas. Average latency, latência média em milissegundos. Quanto tempo demora para gerar a resposta? Em aplicações interativas, isso importa muito. Average tokens, quantos tokens em média são consumidos? Isso afeta diretamente o custo. Average cost, custo médio em dólares por chamada. Simples de calcular, tokens vezes preço por token. Então, finalmente, consistência. Temos variance, variância. Quando você executa o mesmo prompt 10 vezes, quão diferentes são as respostas? Baixa variância significa consistência alta, que geralmente é desejável. Em TypeScript, definimos isso como uma interface Prompt Metrics. Assim você pode criar objetos tipados com essas métricas. No seu A/B testing, você calcula essas métricas para cada variante e compara lado a lado. Talvez variante A seja mais relevante, mas mais cara. Aí você decide, vale o custo extra? Depende da sua aplicação. Dados objetivos levam a decisões melhores. Avaliar qualidade manualmente lendo cada resposta é viável para testes pequenos, mas em produção você pode ter milhares de prompts para avaliar. A solução é usar um LLM para avaliar outro LLM. É tipo ter um juiz automático. Isso se chama LLM Asa Judge e funciona surpreendentemente bem. Olha a função aqui. Ela recebe a pergunta original e a resposta gerada. Construímos um prompt de avaliação que diz: avalie se a resposta responde adequadamente à pergunta. Fornecemos ambas, e então damos critérios claros de pontuação. Sendo 0 se não responde, 0,5 se responde parcialmente, 1 se responde completamente. E pedimos, retorne apenas um número de 0 a 1. Isso é importante, sem explicações, só o número, facilita o parse, chamamos o LLM com temperatura 0. Por que 0? Porque queremos que as avaliações sejam determinísticas. Se você avaliar a mesma resposta 2 vezes, deve dar a mesma nota. O modelo retorna algo como 0,8, fazemos parse float, e temos nossa pontuação. Obviamente isso não é perfeito. O LLM avaliador também pode errar, mas estudos mostram que avaliações LLM ASJUD correlacionam em 80-90% com avaliações humanas. E para iterar rapidamente, testando dezenas de variantes de prompt, é indispensável. Uma dica: você pode usar o modelo mais barato como avaliador. Não precisa ser GPT-4o. GPT-4 Mini funciona bem para isso e economiza custos. Outra dica: valide o avaliador. Pegue 100 respostas, avalie manualmente, compare com avaliação automática. Se bater bem, você pode confiar. Avaliação automática é o que torna a engenharia de prompts escalável. Conforme você trabalha com inteligência artificial, vai acumulando prompts que funcionam bem. A questão é, como organizar isso? Minha recomendação é criar uma biblioteca de prompts versionada no Git, organizada por categorias. Olha a estrutura aqui. Você tem pastas por tipo de uso. Code Generation, onde ficam prompts para gerar código. Dentro tem GenerateFunction.md, GenerateClass.md, GenerateTest.md. Cada um é um arquivo Markdown com o template do prompt. Em Code Review, prompts para revisar código. Pode ter ReviewSecurity.md focado em segurança, ReviewPerformance.md focado em performance, ReviewStyle.md focado em estilo e convenções. Em Documentation, prompts para gerar documentação. GenerateReadme.md para readmes de projetos, GenerateJSDoc.md para comentários JSDoc em funções. Mas por que Markdown? Porque é legível, você pode incluir exemplos, explicações, metadados. E renderiza bonito no GitHub.
Cada arquivo pode ter o template, instruções de uso e até métricas de performance se você já testou. E como está no Git, você tem histórico completo. Vê quem modificou, quando, por quê. Pode fazer code review de prompts. Empresas que levam inteligência artificial a sério têm bibliotecas dessas com centenas de prompts, todas testadas e otimizadas. Comece a sua hoje. Mesmo que seja só 5, 10 prompts que você usa frequentemente, já vale a pena organizar assim. E você pode reutilizar entre projetos. É investimento que se paga sozinho. Vamos além. Não é só versionar no Git, mas rastrear performance de cada versão programaticamente. Olha essa interface Prompt Version. Cada versão de um prompt tem ID, identificador único, tipo Code Review ou Generate Test, Version, string semântica como V1.0, V2.0. Você pode usar sem ver completo se quiser. Content, o prompt em si, a string completa. Created at, quando foi criado, para histórico. E metrics, um objeto com métricas agregadas. Average score é a pontuação média que esse prompt obtém quando avaliado. Total uses quantas vezes foi usado em produção. Com isso estruturado, você pode fazer comparações científicas entre versões. Olha o exemplo. Você busca a versão 1.0 e versão 2.0 do prompt de Code Review e compara os scores médios. Se V2.0 tem score maior, você sabe que a iteração melhorou o prompt. Se tiver score menor, você faz rollback para V1.0. Isso é controle de qualidade em nível profissional. Imagina em produção. Você muda um prompt, deploya e percebe que as respostas pioraram. Se você não tem versionamento, é difícil descobrir o que mudou e como voltar. Com versionamento, é trivial. Você pode até fazer canary deployments de prompts. Manda 10% do tráfego para V2.0, mantém 90% em V1.0 e monitora métricas. Se V2.0 performa bem, gradualmente aumenta a porcentagem. É como o deploy de código normal, mas para prompts. Empresas como OpenAI, Anthropic, todas fazem isso internamente. Você deveria também. Vamos consolidar tudo o que aprendemos em 5 melhores práticas essenciais. Primeira, seja específico. Não seja vago. Prompt ruim, gere código. Que código? Para fazer o quê? Prompt bom, gere função TypeScript que valida CPF. Linguagem, tipo de artefato, propósito, tudo claro. Quanto mais específico, melhores os resultados, sempre. Segunda, forneça contexto. Modelos não leem sua mente. Mencione a linguagem que você está usando, o framework, as bibliotecas, os requisitos de negócio. Tudo que seria óbvio para um humano no seu time precisa ser explícito para o modelo. Por terceira, use exemplos. Few Shot Learning funciona. Mesmo que seja um único exemplo, já ajuda tremendamente. Mostre a entrada e saída esperada sempre que possível. Quarta, estruture o output. Não deixe o modelo decidir o formato. Se você quer JSON, especifique o esquema. Se quer Markdown, diga a estrutura. Se quer código, diga onde vai JSDoc, onde vão os testes. Controle total. E quinta, itere e refine. Primeira versão raramente é perfeita. Teste o prompt, veja o que não funcionou, ajuste, teste de novo. É um processo. Os melhores prompts foram refinados 5, 10, 20 vezes até ficarem ótimos. Não espere perfeição imediata, espere melhoria contínua. Essas 5 práticas, se você seguir religiosamente, vão te colocar no top 10% de quem usa inteligência artificial. A maioria das pessoas não faz isso, e os resultados mostram. Como sempre, teoria sem prática não vale nada. Vamos aos exercícios. Exercício 1. Criar 5 prompts diferentes para casos de uso comuns de desenvolvedor. Primeiro, um prompt para Code Generation. Pode ser gerar uma função, uma classe, um componente React, você escolhe. Segundo, Code Review. Crie um prompt que revisa código focando em algum aspecto específico. Terceiro, Documentation. Prompt que gera documentação a partir de código. Quarto, Debugging. Prompt que analisa um erro e sugere soluções. Quinto, Refactoring.
Prompt que pega código funcional mas mal escrito e melhora. Para cada um, aplique os padrões que aprendemos. Chain of Thought onde faz sentido, Few Shot com exemplos, delimitadores claros, tudo. Exercício 2. A/B Testing prático. Pegue um dos prompts que você criou e faça duas versões diferentes. Teste cada uma 10 vezes, calcule as métricas. Decida qual é melhor baseado em dados. E exercício 3. Biblioteca pessoal. Crie um repositório Git, organize seus prompts em pastas como mostrei, documente cada um. Esse vai ser seu arsenal pessoal de prompts. Esses exercícios vão solidificar tudo o que você aprendeu. Não pule. Vale muito a pena. Então, o que vem no próximo módulo? Módulo 4 é onde a gente finalmente constrói ferramentas reais, aplicando tudo que você aprendeu até aqui. Vamos construir 5 projetos práticos. Primeiro, um assistente de código usando Ollama. Vai rodar localmente na sua máquina, ideal para trabalhar com código proprietário sem enviar para a nuvem. Segundo, gerador automático de testes. Você aponta para um arquivo TypeScript e ele gera os testes JS completos. Vai economizar horas de trabalho. Terceiro, revisor automático de pull requests. Ele analisa os diffs do Git, identifica problemas e comenta no PR. Como ter um desenvolvedor sênior fazendo code review 24/7. Quarto, analisador de logs com sugestões. Você joga um log de erro e ele te diz o que provavelmente está errado e como resolver. Debugging acelerado. Para o quinto projeto, TextoSQL. O usuário faz perguntas em português e o sistema converte para SQL, executa e retorna resultados. Magia! Cada projeto vai usar os padrões de prompts que você aprendeu aqui. Vai usar template, vai ter system prompts bem construídos, vai validar outputs. É onde engenharia de prompts encontra engenharia de software de verdade. Prepare-se para construir ferramentas úteis que você vai querer usar no seu dia a dia. E é isso! Você completou o módulo 3 sobre engenharia de prompts. Vamos recapitular rapidamente o que você aprendeu. Os 5 padrões essenciais: Chain of Thought, Few Shot Learning, Persona Especialista, Explique então Gere e delimitadores claros. Esses são seus blocos fundamentais. Como criar templates reutilizáveis e uma engine para processá-los. Produtividade em escala. Técnicas para reduzir alucinações. System prompts de honestidade, RAG, validação com esquemas. Essencial para a produção. E A/B testing de prompts com métricas objetivas. Engenharia, não adivinhação. Engenharia de prompts é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver no momento. A diferença entre alguém que sabe escrever prompts bem e alguém que não sabe é enorme em termos de produtividade e qualidade. Você agora tem as ferramentas. Pratique, experimente, refine. No próximo módulo, vamos aplicar tudo isso em casos práticos e construir ferramentas reais. Nos vemos no módulo 4.